Boa tarde, turminha aí do 7º ano, tudo bom com vocês? Bom, hoje nós vamos responder algumas questões referentes aos assuntos que foi abordado na nossa primeira videoaula. Acompanhando aí o material de vocês, a primeira questão fala sobre a nossa primeira atividade, sobre aspectos verbais, né? Que só relembrando é a qualidade passageira, temporária e permanente. Nós temos duas questões parecidas. O nosso tempo é muito curto, então eu vou ser bem breve, tá, gente? Qualquer coisa é só me chamar no PV que eu tiro as dúvidas. Que diferença de sentido você identifica entre os seguintes pares das frases abaixo? Aí tem assim na letra A, você é arrogante, não vai dar tempo ler todas, gente. Você está sendo arrogante, você gosta de estudar, você gostando de estudar. Então, vou ser bem breve. Tem aí as alternativas A, B, C, D e E. Que ele está perguntando o X a questão aí, o que é? Ele está perguntando qual desses pares que diferença de sentido há entre esses pares de palavras. A primeira nós temos aí na letra A, nós temos um par de palavra separado por barras, né? Uma barra em cada item aí. Então, se você observar, você percebeu que na primeira oração de cada alternativa, a informação veiculada, ela dá uma noção de permanência, certo? Uma coisa permanente, uma coisa constante. Já no caso lá do item D, ele diz assim, eu já saí. Essa é a primeira frase do item D. A segunda do item D eu digo assim, eu estou saindo. Então, no caso do item D, expressa uma ação já realizada. Isso, eu já saí na primeira. Na segunda do item D, na segunda, a informação veiculada tem um valor o quê? Passageiro. Ó, eu estou saindo, né? Nos dá uma informação de valor passageiro. Na segunda, diz assim, ele tem morrido do coração. Muitas pessoas têm morrido do coração. B, os funcionários têm festejado os avanços. Os funcionários têm sido demitidos hoje. C, ele tem respirado com dificuldade. Ele tem nascido hoje. Se você observar, na primeira oração do item A, que é essa aqui, ele tem morrido do coração, e na segunda, dos itens B e C, que diz assim, os funcionários têm sido demitidos hoje, e ele tem nascido hoje. Então, na primeira oração do item A e na segunda oração dos itens B e C, a construção do verbo ter está acompanhado de quê? Da forma verbal do particípio. Indica, o que indica essa ação? Indica uma ação contínua, certo? É uma ação que perdura por mais tempo. O que constitui o quê? Um problema semântico. Está constituindo um problema semântico porque as alternativas, a primeira frase da alternativa está no presente, certo? Então ele está perguntando por que soou estranho. Soou estranho exatamente por isso. Porque todas elas do item A, né, da oração do item A, e na segunda oração dos itens B e C, a construção do verbo ter está acompanhada de particípio. Então isso aí indica uma ação contínua, uma coisa que está constituindo um problema semântico, de entendimento, de sentido. Aí nós temos aí a terceira questão da 25, para vocês completarem. É um texto, dos quais vocês vão completar com formas verbais, só que o que da questão aqui é o importante aqui é você observar a pessoa, né, gramatical que eles acompanham, para você preencher adequadamente de acordo modo e tempo e as pessoas. Os seres vivos, sem exceção, passam por mudanças ao longo de sua vida. Essas mudanças são importantes para a perpetuação da espécie. Os indivíduos nascem, vocês vão colocar aí, crescem, reproduzem, envelhecem, morrem, que é o que? O ciclo, né, de vida. Chamamos essa sequência de fases de ciclo de vida.
A duração desse ciclo pode variar muito entre uma espécie e outra, ou até mesmo entre indivíduos da mesma espécie. O principal fator que determina, vocês vão colocar aí, a duração da vida, logicamente, são as condições do ambiente em que vive o indivíduo, mas é possível estimar a duração média desse ciclo. Um leão, por exemplo, vive em média, 20 anos, um crocodilo, 80 anos, e um elefante pode chegar aos 100 anos, enquanto o ciclo de vida de um rato, em geral, não passa dos 4 anos. Um coelho vive aproximadamente 7 anos e algumas bactérias completam seu ciclo em 30 minutos. Na quarta questão, vocês vão fazer o quê? Vão substituir, né? Vão fazer a substituição do verbo ter por outro, num contexto de sentido mais específico, fazendo as modificações necessárias. Né? Porque nós sabemos que existem alguns verbos na língua portuguesa que são mais específicos que outros, certo? Como o verbo ter. O que tem nessa caixa, eu posso dizer, o que há nessa caixa. Eu tive um susto quando falei com ela. Eu posso substituir. Eu senti um susto quando falei com ela. Aí na letra C, ela tem um gato. Eu posso dizer, ela cria um gato. Olha, criar é muito mais específico, está delimitando mais do que o verbo tem. Ela tem um gato. Na festa, ela tinha uma bela saia. Eu posso dizer que na festa ela vestia uma bela saia. Eu não tinha, você vai subir se tinha, eu não tinha como perguntar. Eu não sabia como perguntar. O passageiro não tinha o passaporte consigo. O passageiro não portava o passaporte consigo. Ele tem 2 carros. Eu posso dizer, ele possui 2 carros. E na questão 5, com o verbo ter, né? Você fez com o verbo ter, agora você vai fazer a mesma coisa que vai fazer. Né? Então, dá para você responder. Qualquer coisa vocês me chamam. Não dá para fazer todos porque o nosso tempo é curtinho. Na questão 6, nós temos um texto aí imenso, né, falando sobre o impressionante ciclo de vida da libélula. São questões interpretativas. Creio que alguns devem ter percebido após a leitura, né, a construção dos verbos presentes no texto, que é exatamente isso que nós estamos trabalhando e que o autor sugeriu algumas perguntas aqui. Na letra A, ele disse o seguinte: o que é que nós vimos aqui, gente, no nosso capítulo? Vimos que os verbos eles podem se apresentar de 3 modos, né, que é o indicativo, no subjuntivo e o imperativo. Aí ele está perguntando que modo que você observou que está predominando aqui nesse texto, o impressionante ciclo da vida da libélula. Qual é o modo que você respondeu aí? O modo indicativo. Quem lê o texto sabe disso, né? Que expressa o quê? Uma certeza absoluta. Até porque o ciclo de vida é um ciclo permanente, né? Então ele vai expressar, ele vai constituir verbos do modo indicativo. Aí ele pergunta na letra B: qual tempo verbal é predominante no texto? Tempo presente. Letra C: caso fosse utilizar os verbos no passado, gente, se você mudar o verbo, o sentido de uma construção vai permanecer ou vai mudar? Tá no verbo, você empregou o verbo no presente, aí você vai empregar no passado. Lógico que o sentido vai mudar. Então é isso que ele está perguntando. O sentido se manteria se você utilizasse verbos no passado? Não, né? Caso fossem empregados verbos no passado, esses verbos indicariam que os eventos, né, que expressam não ocorrem mais.
O que não é verdade, que o ciclo de vida é permanente, não interessa da libélula ou de qualquer outro animal ou nosso, né? Na letra D está perguntando, como você pôde ver, os verbos do modo indicativo, eles expressam uma certeza. Então, se eles expressam uma certeza, são mais adequados a presença de verbos no modo indicativo em textos expositivos. Isto é, esses textos predominam uma exposição de informações mais concretas, né? Mais claras, né? Exposições de informações. Se expõe informações, são textos expositivos. Então ele está perguntando, nesse tipo de texto, que expõe informações, que são os textos expositivos, né? É mais adequado, foi mais adequado para esse tipo de texto empregar esse tempo presente? É essa a pergunta. Claro que sim, né? Você vai botar aí. O emprego dos verbos no presente foi mais adequado, porque indica que as características que expostas sobre o ciclo de vida das libélulas são permanentes. Não é isso? E na questão 7, ele está fazendo um paralelo da questão anterior. Ele disse assim, vimos na questão anterior que no modo indicativo expressa o que? Uma certeza, uma constatação, não é isso? Sobre o que se diz. Que é exatamente o que eu falei. Se é uma certeza, então são em textos expositivos, né? Isto é, textos em que a exposição de informações ela é predominante, né? Se você observar aqui o impressionante ciclo da vida da libélula, você descobriu, né, muitas informações que até então você não sabia. É exatamente isso que um texto expositivo traz para você. Pensando nisso, discuta com os seus colegas. Ele pergunta, o modo imperativo, ele é mais adequado para que gênero textual? O modo imperativo, já que nós sabemos que o modo indicativo expressa uma certeza e são mais adequados a textos expositivos, né? A textos que nos trazem informações, que nos expõem informações. E agora se fosse para empregarmos o modo imperativo e não o modo indicativo, a que tipo de texto nós usaríamos esse modo imperativo, né? Aí vocês, olha aí, vocês vão lembrar de imperativo, aquele que impera. Quem impera é quem, gente? Aí nós fazemos uma relação, imperador, ele manda e desmanda. Então, imperativo é um desejo, uma ordem, né? Então, o modo imperativo, ele é mais utilizado em textos que orientam o leitor, né? A ter determinado comportamento ou a realizar determinadas ações. Que tipo de texto nós vimos isso? Nas receitas, quando você vai fazer um bolo, né? Preparar um bolo, uma torta, tem um modo de preparar, né? Tem os ingredientes e tem um modo de preparo, faça isso, né? Então, e outro também, que são os manuais de instruções, outro tipo de texto que empregamos o modo imperativo, não é isso? Na 8ª, nós temos aí a tirinha, para você responder as questões propostas com relação à tirinha. Primeiro quadrinho, a professora está explicando os modos do indicativo, presente, passado e futuro. E ela diz que aponta para o Serafim, não é isso? E faz a pergunta. Se eu digo eu era bonita, Serafim, isso é passado? E se eu disser eu sou bonita, o que é isso? É mentira, professora. Então, você percebeu que Serafim tirou uma brincadeira com a professora, né? Não é isso? Então, na letra A, ela diz assim,